Olá, o meu nome é Cristina Gomes e hoje trago uma reflexão que para mim tem sido bastante frequente, quer nos meus próprios processos, quer no processo daquelas pessoas que eu estou a acompanhar neste momento. Então, qual é a questão que me traz aqui hoje? É esta da importância de valorizarmos quem realmente nos valoriza. Esta é uma questão muito pertinente naquilo que se refere à nossa vida e principalmente nos nossos relacionamentos. Porquê? Porque muitas vezes eu noto que as pessoas acabam por estar a sofrer em determinadas situações porque se esquecem desta questão que para mim é absolutamente essencial e que se chama reciprocidade. No fundo, é percebermos se aquilo que nós estamos a dedicar a algo ou a alguém tem esta reciprocidade, ou seja, se estamos a dedicar-nos, a dedicar o nosso tempo, a nossa atenção e a nossa energia a quem está também dedicado a nós. E o que é que muitas vezes nós notamos nos relacionamentos? Notamos que se sofre porque se tem esta ideia de que se valoriza, de que se ama, de que se quer estar com alguém e tantas vezes sentimos que a situação não é bem recíproca, ou seja, é como se nós estivéssemos de alguma forma a dar mais do que aquilo que estamos a receber. É claro que quando falamos de relacionamentos, para mim não estamos a falar de uma matemática ou de um negócio em que estamos aqui a fazer uma troca do toma lá, dá cá. Não é isto que eu estou a falar. Mas termos esta atenção, se há esta dedicação recíproca, para mim é absolutamente essencial. Muitas situações, a meu ver, seriam absolutamente evitadas se nós nos habituássemos a prestar mais atenção ao nosso feeling, à nossa intuição, àquilo que nós vamos notando em pequenos sinais, em pequenos indícios. Porque às vezes as pessoas dizem que não conseguem muito bem ter noção sobre isto, não conseguem muito bem perceber, e principalmente quando as coisas correm daquilo que nós apelidamos como mal, é que nós pensamos mais nisto e dizemos, mas porquê é que eu me dediquei tanto e porquê é que eu estive tão presente e depois acabei por sentir no fundo toda esta dor no final desta situação. E aquilo que eu gostaria de colocar hoje é o seguinte: eu acredito que nós temos sempre indícios, nós temos sempre sinais, nós temos sempre como se fosse uma vozinha interna que nos avisa. O que é que às vezes ou muitas vezes realmente acontece? É que nós optamos por ignorar esta voz porque queremos entrar de cabeça em algo que está a ser vivido. E este entrar de cabeça ou permanecer de alguma forma iludido numa situação não deixa de ser uma escolha nossa. Porque a partir do momento em que nós temos este alerta interno de que há algo que talvez esteja menos bem ou de que talvez não seja tão indicado assim estar a viver aquela situação, pelo menos para aquilo que nós poderíamos chamar aqui um bem maior nosso, então a partir do momento em que nós ignoramos esta voz e permanecemos, é uma escolha nossa. E quando depois acabamos por dar a tal cabeçada e perceber que realmente estivemos iludidos naquela situação, nós podemos aqui fazer este exercício de olhar para trás e pensar, repensar de facto se não tinha havido ali alguns sinais que nós tínhamos sentido internamente e que talvez tínhamos escolhido ignorar. É claro que, quando falamos de relacionamentos, eu acho também sempre importante pensarmos e lembrarmos de que tudo acontece por alguma razão. Se de alguma forma nós também fomos colocadas naquela situação e acabamos por viver isto que nós chamamos uma desilusão, é importante perceber, em primeiro lugar, que estávamos iludidas de alguma forma, porque senão não nos teríamos desiludido, porque desiludir, no fundo, implica ou significa perdermos a ilusão, mas também sairmos, no fundo, desta posição de vítima e assumirmos aqui a responsabilidade e pensar, ok, se eu de facto vivi esta situação, porque é que eu me terei colocado em alinhamento com esta situação e qual é, digamos que, a minha ferida que veio ao de cima nesta situação com o potencial de ser curado. Eu acredito que os relacionamentos são, talvez, das maiores escolas onde nós podemos crescer e aprender na nossa vida. Não que tenhamos que estar sempre a sofrer, não é nada disto, mas podemos perceber podemos pensar como se cada pessoa surgisse na nossa vida como uma espécie de mensagem para nós. Às vezes nós estamos a tentar perceber esta mensagem quando estamos no contexto, mas muitas vezes nós só conseguimos perceber a mensagem, no fundo, que esta pessoa nos trouxe e a aprendizagem que ela nos permitiu vivenciar. Às vezes, quando a própria situação já se desfez, quando a pessoa até já não está na nossa vida e quando as emoções começam a
ficar mais neutras, começamos a perder aquela carga emocional intensa, fruto da própria desilusão que tínhamos vivido, e já com esta carga emocional menos intensa, nós podemos começar então a ter mais lucidez em relação àquilo que aquela situação nos permitiu adquirir na nossa vida.